Só reprodução e de sexo, como falamos. Bem, é disso que vamos falar hoje. Vamos falar de sexo, de pessoas bonitas e de pessoas todas diferentes, mas igualmente atraentes. Vamos falar então em reprodução sexuada e diversidade intraespecífica. Mas antes de avançarmos, deixo-te aqui o repto para que, se por acaso tiveres dúvidas sobre a matéria anterior, dúvidas como quando é que falamos em género dominante, quando é que falamos em género recessivo, como se processa a hereditariedade ligada aos cromossomas sexuais, qualquer que seja a tua dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários. Uma foto de grupo mostra-nos que, embora pertençamos à espécie humana, somos todos seres diferentes. Diferenças na forma do rosto, na cor e forma dos olhos e dos cabelos tornam-os seres únicos. Estas diferenças podem ser de enorme beleza, como no caso da jovem modelo Ava Clarke, com a sua pele clara, cabelo louro encaracolado e os seus lindos olhos verdes, características originadas pela falta de pigmentação provocada pelo albinismo. Mas a beleza também pode estar na abundância de pigmentação da pele, como comprova a modelo Códia Diop, que nos recorda que são as diferenças que nos tornam únicos. Mas todos pertencemos à mesma espécie porque somos tão diferentes. Ao nos reproduzirmos sexuadamente, asseguramos variabilidade genética e, assim, a diversidade entre seres da mesma espécie, a diversidade intraespecífica. Para manter constante o número de cromossomas ao longo das várias gerações, os gametas, oócito e espermatozoide, são originados por um processo de multiplicação celular denominado meiose, durante o qual há diminuição para metade do número de cromossomas e ocorrem muitos dos processos que originam variabilidade genética. Quando os gametas se juntam, originam uma célula diploide, a qual, por multiplicações sucessivas, irá dar origem ao novo ser. Nas espécies que se reproduzem sexuadamente, este processo originam grande variabilidade genética. A disposição independente dos cromossomas na meiose, o crossing over também na meiose e a seleção aleatória dos gametas. Cada par de cromossomas homólogos que possuímos resulta de um cromossoma de origem paterna e outro cromossoma de origem materna, aqui coloridos de azul e vermelho. No início da meiose, cada par de cromossomas alinha-se independentemente dos outros pares, como se de um bailado se tratasse. Aqui poderemos ver uma possibilidade de alinhamento e os resultados originados. Como há duas possibilidades diferentes de alinhar cada par de cromossomas, isto significa que, tendo como exemplo o organismo diploide de 4 cromossomas aqui mostrado, a orientação independente dos cromossomas na meiose pode produzir gametas com 4 combinações diferentes de cromossomas paternos e maternos. Num ser humano com 46 cromossomas são possíveis mais de 8 milhões de combinações. O crossing over consiste na troca de fragmentos entre cromossomas homólogos e permite a recombinação de genes entre cromossomas homólogos, alterando a ligação entre os genes de um mesmo cromossoma. O crossing over ocorre frequentemente durante o emparelhamento dos cromossomas homólogos na fase inicial da meiose, quando os cromossomas homólogos se associam entre si numa estrutura chamada tétrada. Já vimos que em cada par de cromossomas homólogos, um cromossoma veio de um progenitor e outro cromossoma veio de outro progenitor. Neste exemplo, um cromossoma tem alelos A e B maiúsculos e o outro cromossoma alelos A e B minúsculos. Quando o crossing over ocorre na região entre os dois genes, os gametas têm 4 combinações genéticas diferentes, 2 em que as partes dos cromossomas não participaram no crossing over e, portanto, ainda têm a sequência de alelos existentes dos cromossomas dos progenitores, sejam os alelos A e B maiúsculos ou A e B minúsculos. Os outros dois terão recombinação de genes com os alelos A maiúsculo e B minúsculo ou os alelos A minúsculo e B maiúsculo. Deste modo, o crossing over permite a recombinação dos genes que estavam ligados entre si. O alinhamento independente dos cromossomas e o crossing over tornam possível que cada ser humano produza uma variedade quase infinita de gametas geneticamente diferentes. Quando o espermatozoide de um progenitor se junta ao óvulo de outro progenitor para produzir um zigoto, a natureza aleatória deste encontro aumenta a variabilidade genética resultante da meiose, tornando impressionante o número de combinações possíveis entre os filhos. Teoricamente, um casal humano é capaz de conceber um número de filhos geneticamente diferentes muito maior que o número de seres humanos que já existiram. A reprodução sexuada faz então de nós seres diferentes uns dos outros, capazes de nos adaptarmos às variações do meio ambiente, porque apesar de sermos semelhantes, todos somos geneticamente únicos. Por outro lado, apenas os que tiverem a capacidade de se adaptar às alterações do meio ambiente terão hipóteses de sobreviver e originar descendência.
Agora que vimos que há inúmeras vantagens no facto da espécie humana se reproduzir por reprodução sexuada, a reprodução sexuada também terá as suas desvantagens. E o que eu queria que deixasse aqui nos comentários é que desvantagens vês no facto da espécie humana se reproduzir por reprodução sexuada. O que é que seria melhor se a reprodução fosse assexuada? Por favor, deixa a tua opinião aqui nos comentários.